Boa noite, irmãos e irmãs. No ar, a Santa Missa. Hoje, primeiro ano da chegada do Padre Francisco Nelson à casa do Pai. A fé na ressurreição nos reúne na Eucaristia, na qual fazemos memória da morte e ressurreição de Jesus. Celebremos a vida de nosso irmão Padre Francisco Nelson, que há um ano concluiu sua caminhada neste mundo e foi ao encontro do abraço carinhoso de Deus da vida. Nós que ficamos e procuramos seguir os passos de Jesus, alimentamos a esperança de que um dia também seremos acolhidos em sua morada eterna. Rádio Luz FM transmite esta Santa Eucaristia, YouTube, Facebook. Na certeza da ressurreição, cantemos o canto de entrada. Nós cremos sim, em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Para aqueles que acreditam, a vida não é tirada, mas transformada. Nosso querido Padre Nelson, meu ex-pároco da cidade de origem, há um ano nos deixava, terminando a sua missão terrena. Padre Nelson, exemplo de bondade, exemplo de amizade. E nós não devemos esquecer dos nossos irmãos que já morreram, né? Nós temos sempre que rezar, pedir sempre aos nossos irmãos, aos que já nos precedem na eternidade. Estamos com problemas de técnica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, é preciso pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus por nossas faltas, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que nos afasta. E acheguemos ao encontro do Senhor Jesus de coração. Estamos com problemas no som. Acheguemos ao encontro de Jesus de coração arrependido, cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Colocando hoje, de modo especial, nosso irmão Francisco Nelson Moreira, que há um ano partiu deste mundo à casa do Pai. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs, em especial Padre Francisco Nelson, que tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereça alegrar-se da eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Ouçamos atentamente as leituras de hoje. Verifica depois. Leitura do livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Por um pequeno castigo, tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como oferta de holocausto. Os que neles confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas. Pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
vida, estes meus olhos te verão. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e levarei comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta nossa homilia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a incerteza e a certeza da morte. Para aqueles que acreditam, a vida ela não é tirada, ela é transformada. Desfeito este nosso corpo mortal, este corpo corruptível que nós entregamos à terra-mãe para cumprir a sentença de Deus, nos diz: Tu fostes tirado do pó e ao pó tu voltarás. Padre Nelson, ele há um ano atrás, ele completou a sua missão. Terminado o prazo dele na terra, Deus o chamou. Foi acometido pela Covid-19. Mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é ao seu tempo. Nós temos tempo para nascer, tempo para crescermos, tempo para vivermos e tempo para morrermos. Uma coisa é certa, caríssimos irmãos e irmãs: todos nós iremos passar pela morte. Ninguém escapa. Porque é uma coisa já predestinada, nós somos predestinados, né? Mas também não é a morte, dizer que a morte acabou, com a morte tudo acabou, não. Nós iremos participar de uma vida nova em Cristo. A morte é a passagem, ou melhor, a passate. Vem do grego passate, passagem. E o Senhor Jesus, Ele nos dá esta certeza, a certeza da ressurreição. Padre Nelson, nos seus 29 anos, não me recordo bem, de sacerdote, foi um homem que soube cultivar as amizades, né? Foi um sacerdote que levou a palavra de Deus além fronteiras, e tudo era às pressas. O Padre Nelson era muito agitado, ele era aperreado mesmo em tudo. Mas quando ele queria uma coisa, tinha que ser. E ele dizia assim, ele almejava sempre morrer. A meu lugar, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, lindo céu. Todos nós esperamos, ansiosos, esta ida para o céu.
né? Mas nós temos que antes passar por uma purificação do nosso espírito, porque a carne para nada serve. A vida é o espírito e não a carne. Este nosso corpo carnal, ele vai ser entregue à terra-mãe e vai virar pó. E o nosso espírito vai continuar vivo, mais vivo do que nunca. Então, ele almejava o céu, né? Então, nós rogamos ao Deus da vida, ao Deus, ao Cristo ressuscitado, que possa acolher esse nosso irmão, possa ter acolhido em sua morada eterna. E, meus irmãos, a vida dos justos, a nossa vida, está nas mãos de Deus. E nenhum tormento vai nos atingir. A morte do Padre Nelson foi tida como uma desgraça. A sua partida do meio de nós foi tida como uma desgraça. Mas não vamos levar isso como uma desgraça. Vamos levar isto como o fim do prazo por ele aqui, deixado por Deus por ele aqui na terra. Ele cumpriu a sua missão. Combateu o bom combate, guardou a fé e foi reservado para ele a coroa da vitória. Então, a leitura do livro da sabedoria nos mostra que a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas ele está em paz, certo? Aos olhos dos homens, né, nós vemos como se parece que ele tenha morrido. E que ele possa ter sido castigado, né? Mas a nossa esperança e a esperança dele é cheia de imortalidade. Nós possamos acreditar também na imortalidade. E, com certeza, o seu espírito, após esses pequenos delitos, né, as faltas cometidas na terra, ele possa ter sido corrigido, né, e acumulado de grandes bens, porque Deus o chamou, Deus o achou digno de si. Deus já provou como se prova o ouro no fogo e o aceitou como perfeito holocausto. Porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos, e nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos por Deus. E o Evangelho de João nos mostra que nós não devemos perturbar o nosso coração. Se nós crermos em Deus, nós temos que crer em Cristo também, porque na casa de meu Pai são muitas as moradas, né? E Jesus nos dá esta certeza: quando o vosso lugar já estiver preparado na casa de meu Pai, eu virei, disse Jesus. Para a gente morrer? Não. Eu virei para levar-vos comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Então, meus filhos, é uma certeza a ressurreição. Jesus chorou quando Lázaro morreu, mas 3 dias depois ressuscitou Lázaro. E Jesus também morreu e ressuscitou, e nós também morreremos para ressuscitar com Cristo. Está normal, mas é uma coisa que nos diz: a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Se nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também a nossa fé. Pois, se os mortos ressuscitam, Cristo também ressuscitou, como o primeiro daqueles que adormeceram. Então, meus irmãos, a perca do nosso querido Padre Nelson deixou uma lacuna. Ficou uma saudade, a lembrança, tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele plantou, né, fica na lembrança. Não vamos esquecer dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, não. Não é porque morreu que acabou, deixar para lá, não. Se perpetua em nossa memória o convívio, as brincadeiras. A Nelson, ele às vezes também dava aquelas chamadas: sai do meio.
mas os desígnios de Deus são assim. Que ele possa hoje estar gozando de uma felicidade sem fim, onde não há choros, mas somente a eterna alegria. E todos nós esperamos um dia reencontrá-lo para nunca mais nos separarmos. Então, aqueles que conviveram com o Padre Nelson sentem a sua falta. Muitos ainda podem até chorar, porque a saudade é grande. Mas a certeza da ressurreição é maior do que tudo isso. A vida não é tirada, é transformada. Deus o chamou para o seu convívio, expiou o seu prazo, e assim ele foi participar da Jerusalém Celeste, que é o céu. E nós aqui na terra rogamos, pedimos a Deus que derrame sobre nós o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e que nós possamos ser consolados nestes momentos que muitas vezes choramos a perca de um ente querido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces, pedindo a paz e felicidade para nossos falecidos e para todos os que choram com saudade, dizendo: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, acolhei em vossa morada vosso filho Padre Nelson, que há 1 ano partiu deste mundo, nós os rogamos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, fortalecei a fé dos familiares e amigos de nosso irmão Padre Nelson, nós vos rogamos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, consolai todos os que perderam prematuramente seus entes queridos, nós os rogamos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, confortai os que sofrem e recompensai os que fazem o bem aos outros, nós os rogamos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé na ressurreição, nós os rogamos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Ó Deus, nosso Criador e Redentor, concedei aos vossos filhos e filhas falecidos o perdão dos pecados, para que obtenham por nossas preces a misericórdia que sempre desejaram. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar de Deus pão e vinho, a Eucaristia, a manifestação fraterna da nossa solicitude cristã, pelos que morreram em perfeito sacrifício de Cristo. Abre para nós e a todos os falecidos as portas da vida eterna, cantando o canto do ofertório. Justos está nas mãos de Deus, nem o tormento é
sua língua. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? E não valdica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor de vosso Filho, Padre Francisco Nelson, para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível, e enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos aqui na terra, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o meu Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também do nosso irmão Padre Francisco Nelson, que há 1 ano chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, ele participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. A você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, pelas ondas da Rádio Luz 102,1, participe deste momento tão sublime da comunhão.
Façamos o nosso pós-comunhão. Oremos. Ó Deus, acolhei com bondade, restaurados pela comunhão nos vossos mistérios, nós os pedimos, ó Deus, que vosso Filho, Padre Nelson, purificado de todas as culpas, seja enriquecido com a eterna ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Meus irmãos, é isto. A vida, para quem acredita, não é passageira ilusão. A morte se torna bendita porque ela é a nossa ressurreição. E a passagem para a eternidade é um mistério que nos convida à esperança e nos aponta o profundo sentido da nossa existência terrena. A semente lançada à terra se degenera, mas depois renasce com roupagem nova e cores festivas. Assim será o nosso eterno Padre Francisco Nelson. A semente foi lançada na terra, mas ela brotará, ele ressuscitará na ressurreição dos mortos, com a nova roupagem e com cores festivas e alegres, como ele era, porque ele era alegria. Há um ano ele nos deixou um legado. Né? Então, Padre Nelson, obrigado por tudo, né? Pela amizade, pelo carinho, pela compreensão. E não só eu, mas como muitos estão sentindo a sua falta. Né? Estou celebrando com uma casula que pertenceu ao Padre Nelson, não só esta, mas tantas outras que a família dele me presenteou, né, como alguns objetos que eram do Padre Nelson. Ele era um amigo, mas como eu falei, quando era na hora difícil, sai do meio, mas é isso. Ele era a sua alegria. Acredito que ele aguarda feliz a ressurreição e o julgamento do último dia nos braços do Pai. Próximo domingo, às 8 da manhã, nós teremos a Santa Missa, com transmissão pelas rádios, pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado a você que nos assistiu, Fátima Rodrigues, não esquecendo o oratório, João Rodrigues, né? Fátima Rodrigues também foi uma pessoa que caminhou com o Padre Nelson durante muito tempo, né? E tantas outras pessoas, né? Que teve aquele convívio. Mas Deus nos dá o consolo, forças para caminhar na vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha do Coração de Fátima, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre cada um de vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês, um bom início de semana, uma boa semana. Fiquemos em paz e que o Senhor seja a nossa força. Graças a Deus. Adorando ao Senhor.